Power Rangers Força do Tempo é a temporada mais polêmica de Power Rangers. And I just think they really wanted to have a season where the storylines became deep. E até teve momentos banidos em 2001 por conta de eventos polêmicos. Power Ranger. Power Ranger. The Power Ranger. The hottest TV show with kids. Power Rangers. We believe that a plane has crashed into the... Força do Tempo fala sobre racismo, pobreza, feminismo e até mesmo sobre desigualdade social. Não tem nada a ver com dinheiro. Os Rangers da Força do Tempo ajudam todo mundo, não só aqueles que podem pagar. Talvez você nunca tenha percebido a verdadeira mensagem por trás de Power Rangers Força do Tempo. É sério, é uma temporada polêmica. Quando você era pequeno você assistiu com uma outra visão, mas olhando hoje em dia, galera, essa temporada é muito pesada. Infelizmente, o futuro não é muito receptivo às imperfeições. Eu fui renegado por todos os que me viram um pária. Não! No ano 3000, os bebês eles são aprimorados em laboratórios, porque a raça humana ela quer meio que conseguir o bebê perfeito, o ser humano perfeito. Então vários bebês nascem em laboratórios, né? Eles são modificados até que exista a raça humana perfeita. E aqueles que dão errado eles são rejeitados, sabe? Eles vivem na pobreza, né? Que são os mutantes. Eles vão roubar, eles comem lixo e é aí que surge o nosso vilão, o Hanzik. O Hanzik me contou a história dele. De como ele surgiu de um acidente em um laboratório. De certo modo, eu até senti pena dele. Olha, não se deixe enganar por ele. Nesse futuro do ano 3000, o Hanzik está sendo julgado, mas ele acaba conseguindo fugir e rouba uma máquina do tempo, volta para o ano de 2001 e decide que ele vai reconstruir a história. Se eu não posso governar o presente, então vou governar o passado! Porque ele é meio que um erro, então ele pensa, espera aí, se eu sou um erro, se eu dei errado, então todo mundo vai dar errado também. Todo mundo vai ser basicamente o que eu sou, eu vou dominar o mundo, sabe? O mundo vai ser do meu jeito. E cabe aos Power Rangers da Força do Tempo voltarem no tempo e impedirem que Hanzik altere toda a linha temporal. Esse é o lado sombrio que você nunca percebeu em Power Rangers Força do Tempo. Olá, viajante do tempo! Eu sou Matheus Jusinski e esse é o Clube do Tempo, o seu canal favorito de viagem no tempo. Toda sexta-feira tem um episódio novo do Clube do Tempo, então se inscreve aqui no canal para você não perder e fazer parte do nosso clube, onde você vai encontrar conteúdos muito legais de viagem no tempo. Não tem ninguém fazendo esse conteúdo no YouTube, cara, então se inscreve para não perder e se você curte, deixa um like. Sério, o like realmente ajuda, cara, às vezes a galera esquece, então se você puder deixar um like, te agradeço pra caramba. Tô parecendo a Turma da Mônica aqui, fazendo assim. Nesse segundo episódio, a gente vai falar de Power Rangers Força do Tempo. A temporada mais polêmica de Power Rangers e também a minha favorita. A que eu mais adoro, a que eu amo. Sério, realmente eu gosto muito dessa temporada. Porque ela é uma temporada inteligente, você vê que os roteiristas se esforçaram pra criar uma história legal, né, mesmo com limitações. E ela tem, claro, a viagem no tempo, que é a minha paixão. Você tem alguma temporada favorita de Power Ranger? Que as pessoas falam, né? Ah, o meu Power Ranger favorito é esse aqui, é o do espaço. Ah, o meu Power Ranger lá é o Força Animal. Qual que é o seu, cara? Deixa aqui nos comentários. Power Rangers Força do Tempo é a adaptação do Super Sentai japonês Mirai Time Ranger, que é praticamente o Power Rangers do Japão, só que com outro elenco, uma outra história, uma outra linguagem, é muito diferente. O Power Rangers na América, ele sempre foi adaptado pela Saban, né, a Saban Entertainment. E dessa vez o que acontece? Os roteiristas, eles queriam trazer uma abordagem um pouquinho mais adulta pro Power Ranger. O Power Rangers Força do Tempo, ele foi imaginado para ser uma temporada adulta, com questões adultas, sabe, com assuntos de adultos. I was blown away. They were very specific in what they wanted. E é por isso que a gente vê, tipo, os mutantes do Power Rangers, eles sendo rejeitados pela sociedade, porque eles são pra ser o que a sociedade rejeita. Basicamente, eles são odiados porque eles são diferentes.
sabe? É só por isso. Às vezes o cara nem quer ser o vilão, mas como a sociedade transforma ele no vilão, ele vai ser aquilo que propuseram pra ele. Só que o produtor executivo Jonathan Chaxer queria que eles reaproveitassem cenas do Mirai Time Ranger, né? Que é o Power Rangers que eu tinha comentado antes, que é a inspiração, né? A obra japonesa que inspira a obra americana. Porque o que acontece? O Power Rangers, ele tinha o costume de comprar os direitos da obra japonesa e usar cenas de luta do Japão, porque isso economizava muito dinheiro. Então eles só tinham que contratar o elenco aqui e fazer, óbvio, toda a história, toda a produção. Só que as cenas de luta, elas eram reaproveitadas do Japão. Então isso economizava muita grana. Então todos os assuntos que o roteirista Judy Lin e a roteirista Jackie Merchant queriam abordar nessa temporada do Power Rangers, eles foram mantidos, eles conseguiram manter, mas de uma forma muito sutil. Produtores sempre arruinando um bom projeto. A temporada ela começa com o grande vilão fugindo do ano 3000, né, o Hanzik, e vindo parar no ano de 2001. Só que antes dele roubar essa máquina do tempo da força do tempo, ele acaba assassinando o Alex, que é o noivo da Jen, que é uma das moças da força do tempo. E acontece que quando os Rangers chegam no passado, eles não conseguem ativar os morfadores, porque eles precisavam do DNA de todo mundo, né, de todos os integrantes para conseguir ativar os morfadores. E eles acabam encontrando um descendente muito distante do Alex, que é o Wes. E ele acaba ativando esses morfadores pra eles. E esse personagem, ele tá levando as coisas na brincadeira, sabe? Ele é o famoso filhinho de papai, que sempre teve tudo na vida, que não leva as coisas a sério. Então ele acha que ser um Power Ranger é uma brincadeira. Ele não entende que o tempo está em risco, sabe? Que o tempo tá em jogo. Qualquer mudança no passado afeta diretamente o futuro. Isso não é um jogo, Wes. Lutamos pelo nosso futuro. Calma aí, gatinha. Tô querendo dizer que eu tô doido pra fazer isso de novo. Não vai ter essa chance. Então a Jen de cara não gosta dele, né? E você vai acompanhar toda essa jornada de transformação do herói, né? Ele recebe o chamado, a famosa jornada do herói, né? Ele recebe o chamado e ele atende isso, e ele renuncia às coisas que ele tem, né? Ele é rico, e ele percebe que o pai dele usa o dinheiro pra coisas que não vão ajudar as pessoas. Então ele cai fora daquela mansão que ele vive, ele não aceita mais ter essa vida pra ajudar as pessoas. E essa briga do Wes com o pai dele é uma das grandes discussões da temporada, né? Que é sobre todo mundo ter direito a alguma coisa. Tanto que o pai dele, quando ele descobre que o Wes é um Power Ranger, ele fala: filho, eu vou pagar pra você ser o meu Power Ranger, sabe? Eu quero segurança. Aí o Wes fala: pai, a partir do momento que você começar a nos pagar, as pessoas que não puderem pagar não vão ter o que a gente oferece. Todo mundo tem que ter direito a essa segurança, sabe? A gente tem que proporcionar isso pra todo mundo. Se defender a cidade, o que você quer, precisa entrar para os Guardiões de Prata. Meu comandante está ferido e você será o novo líder. Sua tecnologia Ranger elevará a minha empresa de patamar. Você realmente não entende, pai. Não tem nada a ver com o dinheiro. Os Rangers da Força do Tempo ajudam todo mundo, não só aqueles que podem pagar. Pera aí, então, tu tá dizendo que desigualdade social, racismo, tá tudo isso nesse Power Rangers que eu assistia quando era pequeno? Sim, por incrível que pareça, esse Power Ranger aí, ele é muito maduro. Principalmente porque você vê aqui como eles souberam trabalhar com o elemento viagem no tempo. Porque pra mim, quando você consegue trabalhar bem o elemento viagem no tempo, e a viagem no tempo ela já dá um crédito pra sua história, porque é um tema que é muito bom quando você explora bem, você tem uma boa obra. E aqui eles sabem aproveitar isso. Eles sabem explorar isso e as consequências disso. O Hanzik, ele foi criado a partir de um erro lá no futuro. Então, ele era pra ser um bebê criado em laboratório, só que ele acabou, né, o embrião dele acabou caindo no esgoto e ele se mutou, né? Ele cresceu e por ter essa aparência que é rejeitada pelos humanos, ele não foi aceito pela sociedade e ele se tornou um bandido, ele começou a roubar, começou a matar. Então é maluquice você pensar que Power Rangers aborda um assunto como esse. Porque geralmente a gente imagina, pô, Power Ranger lá tem um vilão e aí o Megazord, pá. Mas aqui não, aqui é maduro. Papai, ele já foi um humano. Como pode ser tão cruel? Os humanos me desprezaram e eu só posso sentir um profundo ódio por eles. Mas tem um episódio que, pra mim, é o ponto fora da curva desse Power Rangers, é o episódio que eu mais gosto, que é quando eles encontram o Cinecon. E esse episódio, que se chama Loucuras do Cinema, é muito bom, porque o que acontece? Os Power Rangers, eles percebem que tá rolando uma gravação ali perto da onde eles estão morando, e esse vilão, ele tá disfarçado de diretor de cinema, e ele acaba usando uma claquete pra prender os Power Rangers dentro de uma realidade onde filmes são reais, sabe? É como se você fosse pra realidade onde o Harry Potter existe e ele tá sendo gravado, sabe? The episode that I enjoyed working on the most was Movie Madness. I was set in like a kung fu movie, and we shot at this beautiful
I think it was a Buddhist temple. Porque, cara, eu olhei, eu pensei, caramba, que legal, sabe? Ele prende os Power Rangers dentro de um filme, eles têm que sair. Eles têm que sair de dentro desse filme. Toda vez que ele usa a claquete, ele muda o filme. Então é muito bom esse episódio, ele é muito bem escrito. Se tornou meu favorito também porque me lembrou do meu próprio livro de Viagem no Tempo. Porque apesar do meu livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo, ninguém ficar preso dentro de um filme, o Eloy, que é o protagonista, ele encontra a televisão antiga do avô dele e é puxado pra dentro dos filmes favoritos. E aí ele acaba descobrindo que quando ele mexe com o filme, ele muda o tempo, sabe? O futuro muda. Minha nossa! Eu entrei dentro do filme Halloween! Então você tem aqui uma aventura muito legal envolvendo viagem no tempo, viagem através dos filmes. E é um dos livros mais bem avaliados de viagem no tempo lá na Amazon, né? Quem não leu ainda pode ler de graça. Pode ler o meu livro de graça. Como assim? Como assim ler esse livro de graça? Então, deixa eu te explicar, tá? Eu criei um site chamado Era Uma Vez um Mistério no Tempo.com, onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail lá no final da página. E quando você fizer isso, quando você se inscrever de forma gratuita, você vai ter acesso aos primeiros capítulos do Mistério no Tempo. Eu vou deixar você ler o começo desse livro de forma gratuita pra mostrar pra você que essa história vai mudar a sua vida, que vai se tornar a sua história favorita de viagem no tempo. Eu tô falando sério, cara, eu garanto, eu dou a minha palavra que você vai começar a ler e não vai conseguir parar, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer a minha história de viagem no tempo. Mas apesar de Power Rangers Força do Tempo ter essa viagem entre as dimensões, né, em que os Rangers eles vão ali nos filmes, ou eles vêm do ano 3000 e chegam em 2001, Power Rangers Força do Tempo não tem viagem no tempo. Ah, isso é loucura. Você nunca tinha percebido isso, mas é real, não tem viagem no tempo. Tudo bem, tem ali o episódio em que o Quantum Ranger aparece e eles voltam lá pra época dos dinossauros, mas os outros episódios, você não tem eles viajando no tempo. E isso foi feito porque os roteiristas americanos, eles não tinham como ligar a todo momento com a obra japonesa, que é o que eles tinham que fazer, né? Eles tinham que conectar a obra japonesa pra economizar e fazer ter sentido com a obra americana que eles estavam gravando, né? E todo final de episódio sempre tinha um Megazord lutando numa cidade e não dava pra eles ficar viajando pra lá e pra cá. Então ele tem, vamos dizer só, 5% de viagem no tempo, mas ele sabe explorar as consequências da viagem no tempo. E isso que torna essa temporada legal. Porque em alguns momentos os Power Rangers, né, a Kate, por exemplo, que é a Ranger amarela, começa a se perguntar, peraí, se eu fizer uma coisa errada, lá no futuro a minha família pode não nascer. E aí você fica, putz, é verdade, eles têm que tomar cuidado com o que eles vão fazer. Porque isso não aconteceu antes. E o curso da história foi mudado. Então nossos futuros podem ter sido alterados. Quer dizer, nossas famílias, nossos amigos, pode ser tudo diferente? É, isso é bem possível. Já em outro episódio eles mostram isso na prática, sabe? Tem um soro, um antídoto que é descoberto pelos seres humanos, né? Por conta de informações do futuro. E eles criam esse antídoto, esse soro, 100 anos antes. Então isso muda completamente todo o percurso da história. Tanto que os próprios Power Rangers, quando eles estão no passado e eles vão enfrentar o vilão Hanzik, a galera da Força do Tempo no futuro fala, olha, vocês vão conseguir enfrentar ele, só que vocês vão morrer. A gente tá vendo aqui nos registros históricos que vocês morreram. Segundo os registros históricos, vocês salvam o futuro, mas não vão sobreviver para voltar. Então é muito preocupante, ao mesmo tempo que é muito inteligente isso. E aí você tem a Jen, que é a primeira vez que você tem uma líder rosa nos Power Rangers, sabe? Eles dão destaque pra essa personagem. E ela é uma personagem que começa toda amargurada e vai amadurecendo, assim como todo mundo. Tá, mas Matheus, tu falou antes que Power Rangers foi banido em 2001. Por qual motivo? Por que isso rolou? Foi porque ele abordava racismo, classes sociais, pobreza? Na verdade, não. Power Rangers, ele não teve um episódio em si banido. Ele teve um momento banido por conta de um evento delicado. No ano de 2001, todo mundo tá sabendo que aconteceu aquela grande tragédia nos Estados Unidos, no mês de setembro. Não posso citar qual que é a tragédia, mas acontece que teve um episódio que ele passou antes, né, que era o episódio 4, A Vida de Hanzik. E nesse episódio, o Hanzik, ele faz ameaças malvadas, terroristas, sabe? E aí um monstro aparece lá, um vilão, e explode prédios. E esse episódio ele foi reexibido na TV 3 dias depois desse evento polêmico que rolou em setembro. Então, eles tiveram que reeditar esse episódio, eles tiveram que remover todas as cenas em que prédios e explosões aconteciam. Porque, como as pessoas estavam vivendo num momento muito delicado, nada que lembrasse ou remetesse a isso que aconteceu em setembro de 2001 poderia estar na televisão.
Power Rangers Força do Tempo, na minha opinião, é a temporada mais legal dos Power Rangers. Acho que todo mundo deveria assistir, principalmente quem é fã de Viagem no Tempo. E está disponível de graça aqui no YouTube, cara. É sério. Power Rangers Força do Tempo está completamente de graça no YouTube. Você pode assistir. Vou estar deixando a playlist aqui na tela final para você conhecer essa obra dos Power Rangers. Não esquece de ler o meu livro no EraUmaVezUmMistérioNoTempo.com, o link tá aqui na descrição, de forma gratuita. Eu tô falando pra você, esse livro vai mudar a sua vida e eu quero muito que você leia, que você dê uma chance, sabe? Tá de graça, não tem que pagar nada, o link tá aqui na descrição e boa leitura pra você. Beleza, então? A gente se vê no próximo episódio do Clube do Tempo. Valeu!